Tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com você. Mas nesse momento a gente vai prosseguir no nosso estudo no livro de João, agora no capítulo 10. Encerramos o capítulo 9 falando sobre a cura do homem que era cego de nascença, né? Que tem como título Cego do Templo de Siloé. Jesus curou esse homem ali nas proximidades de Jerusalém, a retornar da festa dos tabernáculos, e agora continuando o embate entre ele e os líderes judeus, Jesus agora conta-lhe uma parábola, o bom pastor e suas ovelhas. E é exatamente isso que nós vamos falar agora, o que Jesus fala para esses homens. Eu lhes digo, ou seja, Cristo falando para eles, a verdade. Quem entra num curral das ovelhas escondidas, ou seja, sem ter a aprovação de Deus, e isso acontecia muito naquela época, a maioria dos líderes, dos sacerdotes, a maioria dos sumos sacerdotes, eles estavam assumindo posições e cargos que não eram deles, colocados por Deus, mas sim por questões políticas e influências políticas. Então, eles não tinham recebido uma aprovação diretamente vindo da parte de Deus, mas estavam ali de uma forma descaradamente assumindo uma posição de liderança, coisas que não eram para eles assumir. Sabemos que somente os líderes, a quem sentava ali quem poderia ser sacerdotes e sumos sacerdotes, tinham que vir da linhagem de Arão, mas isso se perdeu com muito tempo, muita coisa aconteceu e hoje estava, na época de Jesus aqui estava uma bagunça. Por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, em vez de ser aprovado, certamente é ladrão e salteador. A gente sabe muito bem como é a forma sutil que esse grupo aqui, né, ele age sorrateiramente, de uma forma calada, disfarçada, vai entrando quando pensa que não, já tomou posse daquilo que não é dele. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, ou seja, aqueles que vêm com legalidade, aqueles que vêm preparados, aqueles que realmente são e aqueles que realmente vão fazer a diferença. O porteiro lhe abre a porta. Quem é o porteiro? Aquele que é o guardião das ovelhas. Abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. As ovelhas, elas não têm direção própria, elas não têm elas não são uns animais adestrados que nem os cachorros, que nem os animais que a gente pode ensiná-las e assim elas aprendem e não esquecem, não. Elas não têm senso de direção. Então, elas necessitam sempre estar próximas de um pastor. E ele sempre tem um trabalho árduo de todos os dias conduzi-las, todos os dias cuidá-las, todos os dias a mesma coisa, porque elas não conseguem, esquecem rápido, não têm bem um senso de direção e nem têm uma visão nítida, né? E ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-la, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Então, olha o que o bom pastor, o verdadeiro pastor faz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. O pastor, ele conhece as suas ovelhas não só pelo olhar, mas pela proximidade, pelo relacionamento. Conhece pelo nome. Então, ele tem uma proximidade mais verdadeira, mais íntima com as suas ovelhas. E a conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante dela. O verdadeiro pastor, ele nunca deixa as ovelhas em lugares sozinho, andando só. Ele sempre está ali com elas conduzindo, ele sempre vai à frente, porque elas precisam de direção, elas precisam serem direcionadas. E esse é o papel do verdadeiro pastor. E elas se seguem porque conhecem a sua voz. Então, elas não só conhecem, mas confiam. E nunca seguirão a um desconhecido, ou seja, na outra tradução, a um estranho. Antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. E era exatamente isso que estava acontecendo naquela época. Muitos já tinham perdido a fé. Muitos estavam sem esperança, não tinha em quem acreditar, não tinha em quem depositar sua confiança.
O versículo 6 diz assim: e os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou o pastor das ovelhas. Por que eles não entenderam? Porque eles não entendiam nada o que Jesus falava, justamente porque eles não eram verdadeiros cristãos. Eles não tinham o Espírito Santo de Deus na vida. Eles mentiam, eles enganavam, eles usurpavam, né, de algo que não era deles. Eles estavam ali colocados, como eu falei, em uma posição que não era para eles estarem. Por isso que eles não entendiam os lados espirituais e nem os ensinamentos e doutrinas de Jesus. Versículo 7, por isso ele explicou, ele diga a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus, ele é o caminho e ele é a porta que leva e a conduz para a presença de Deus, a porta da salvação. É através do Senhor Jesus e da sua doutrina e dos seus ensinamentos que nós conheceremos a verdade de Deus, os caminhos que conduzem e que levam até a presença do Senhor. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Todos os líderes que estavam ali, né, tomando posse daquilo que não era dele. Olha o que Jesus chama eles. Os líderes que fingiam ter Deus na vida, que fingiam conhecer a Deus. Jesus, uma certa feita, disse que eles não conheciam a Deus. E ali eles estavam ali reivindicando a paternidade de Deus nas suas vidas. E Jesus ali fala que eles não eram filhos de Deus, mas que eles eram filhos do diabo. E aqui mais uma vez o Senhor está denunciando a hipocrisia dos líderes que antes deles vieram, mentindo e enganando o povo. Quem entra por mim será salvo. Entrarás e sairá e encontrará pasto. Então, olha que explicação linda, olha que palavra linda o Senhor fala aqui no versículo 9. Sim, eu sou a porta. Definitivamente. Ele não deixou mais para ninguém, ele não deixou dúvida para ninguém quem era ele. Eu sou a porta. É incrível que essa palavra eu sou, antes de Jesus, somente Deus usou essa expressão. Nenhum enviado, seja fosse profeta, fosse alguém que foi enviado por Deus, seria capaz de usar essa palavra eu sou. Apenas Jesus usou essa expressão eu sou. Eu sou a porta.